A figura abaixo representa um elevador hidráulico. Esse elevador possui dois pistões circulares 1 e 2 de massas desprezíveis, sendo o menor com raio R1 e o maior com raio R2 igual a 5 vezes o raio R1. Portanto, os diâmetros desses cilindros são diferentes. O líquido que movimenta os pistões é homogêneo e incompressível. Essa é uma condição extremamente importante para a gente. Homogêneo e incompressível. Colocamos um corpo de massa M sobre o pistão maior. E para que o conjunto fique em equilíbrio estático, olha aí a expressão, equilíbrio estático, será necessário colocar sobre o pistão menor um outro corpo cuja massa vale quanto? Preste atenção. Aqui está falando equilíbrio estático. Você tende a pensar que para equilibrar o pistão, que para um pistão não se movimente para cima e o outro para baixo, a força que você tem que aplicar é a mesma dos dois lados. Mas nesse caso não é verdade. Por quê? Assim como lá, quando a gente estudou o equilíbrio do corpo extenso, para você ter um torque igual a zero, você não quer que um objeto se movimente no sentido horário ou no sentido anti-horário. Aí você tem que ter torques iguais e não forças iguais. Porque o torque vai depender do produto da força pela distância. Então, quando a distância é maior, a força é menor. Aqui não envolve distâncias, mas envolve área, porque a gente está falando de pressão, e pressão é força sobre área. Então, se você coloca um corpo de massa M desse lado, aí você vai ter este corpo de massa M exercendo força sobre a área onde ele está atuando. Então, você vai ter aqui um peso. E aí eu vou colocar aqui, ó. Você vai ter um peso do lado 2. E aí, para equilibrar do outro lado, você tem que colocar um corpo. Só que esse corpo, ele não tem que ter a mesma massa do outro, tem que ser diferente. Por quê? Porque as áreas são diferentes, e é isso que eu quero que você entenda aqui. Esse tipo de questão você resolve aplicando o princípio de Pascal, tá? O princípio de Pascal diz o seguinte, ó, aqui vai ser P1, tá? O princípio de Pascal diz o seguinte: o acréscimo de pressão em um lado desse pistão é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido. Então, não é a força que é igual, são as variações de pressões que são iguais. Então, o que você vai ter aqui é que a variação de pressão do lado 1 tem que ser igual à variação de pressão do lado 2. É isso daqui que recebe o nome de princípio de Pascal. O acréscimo de pressão em um lado desse tubo é igualmente transferido a todos os pontos do fluido. E a variação de pressão que é aplicada ali, meus amiguinhos, depende da intensidade da força sobre a área. Então, você vai ter que a variação de pressão do lado 1 vai ser P1 sobre a área 1. E aqui você vai ter P2 sobre a área 2. Mas quem é P1? É a massa 1 vezes G dividido pela área 1, que é igual a M, que ele falou que é mamão, né? Vezes G dividido pela área 2. Olha só, corta gravidade com gravidade, e aí a gente tem, então, a seguinte relação, ó. M1 sobre A1 M2 sobre A2. Olha aí que interessante a gente tem.
Agora, olha só o que isso está dizendo para mim. Está dizendo que massa e área são diretamente proporcionais. Olha só que interessante. Está dizendo para mim que massa e área são diretamente proporcionais, porque você tem essa igualdade aqui. Então, olha só, aqui você tem que esse lado tem que ser igual a esse. Aí, qual é a consequência disso? É que se essa área for menor, essa massa também tem que ser menor. Se a área for 2 vezes menor, então a massa tem que ser 2 vezes menor. Então, o que você já sabe? Ei, você, olha para cá. Você já sabe que essa massa não pode ser igual e nem pode ser maior do que m. Ela tem que ser o quê? Menor. Então, se ela é menor, olha, não pode ser resposta, não pode ser resposta e não pode ser resposta. Só pode ser uma dessas duas. Tá vendo? Se ele tivesse dado as áreas aqui, aí se essa área fosse 5 vezes menor, aí essa massa teria que ser 5 vezes menor. Mas ele deu o quê? Os raios. E as áreas estão relacionadas com o quadrado dos raios. Então, se é o quadrado dos raios, e um raio é 5 vezes maior, não é verdade? Então, vai ficar dividido por 5 ao quadrado, que vai dar 25. A resposta é a letra B. Vamos prosseguir com a conta, que você vai ver que eu estou certo. Então, você vai ter aqui M1 sobre a área 1. A área é a área de um círculo, então é πr1 ao quadrado. E do outro lado é massa sobre πr2 ao quadrado. πr2 ao quadrado. Vou cortar com o π. E aí vou deixar a massa isolada de um lado e vou passar o R1 para o outro lado ao quadrado e dividir por R2 ao quadrado. E aí, olha só o que vai acontecer. M1 é igual, ou R1, R2 é 5 vezes R1, só que tudo está elevado ao quadrado, ó. Corta em cima, corta embaixo. Então, M que você vai colocar do lado 1, tá? Eu esqueci de colocar a massa aqui. Vezes a massa. Vezes a massa. Vai ficar, então, igual a M sobre 25. E é isso que nós chamamos de resposta. Resposta. Bastante tranquilo para você também. Olha aí que questão interessante, que questão inteligente para a gente resolver. Isso está relacionado com o princípio de Pascal. Pascal. O acréscimo de pressão em um ponto qualquer do fluido é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido, ou seja, a variação de pressão é igual dos dois lados. Só vou escrever aqui para você ficar registrado que o que nós temos aqui é que é diretamente proporcional, tá ok? Questão resolvida, questão morta e sepultada.